Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da Palavra de Deus. Né? Vamos ver o que Jesus trouxe para nós nesse comecinho de semana. Né? E hoje, pelo que eu dei uma lida aqui, a gente vai ver a história da viúva, né? Que ofertou tudo que ela tinha ao Senhor naquele momento ali no templo, né? Aonde todos ali que ofertavam o que sobrava, mas ela só tinha uma única moeda e ela depositou tudo que ela tinha com o coração, com o amor para as coisas de Deus. E Jesus notou. A palavra diz que o coração de Jesus foi tocado por aquela viúva. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas, no capítulo 21, no versículo do 1 ao 4, que diz assim: a verdadeira atitude religiosa. Erguendo os olhos, Jesus viu pessoas ricas que depositavam ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas. Então disse: eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos, pois todos os outros depositaram do que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje, a palavra de Deus, ela vem nos contar, nos falar, nos ensinar sobre a viúva, né? A viúva que impressionou o coração de Jesus, que deixou Jesus encantado com a atitude dela, né? O que acontecia? Acontecia que naquele momento no templo, Jesus observava que chegava todas as pessoas que chegando ali no templo ia depositando as suas ofertas. Trazendo para a nossa vida, vamos se dizer que as ofertas dadas naquele tempo, naquela época, seria o dízimo de hoje. Vamos se dizer assim. Então, as pessoas iam. E Jesus observava que as pessoas que chegavam depositavam do que elas tinham a mais. Ou seja, elas depositavam o que sobrava. Eu já paguei tudo aqui, eu já cumpri com todos os meus compromissos, mas sobrou bem aqui isso aqui. Vou botar para Jesus, vou botar lá, na oferta do templo, né? E Jesus estava observando aquilo ali. Aí a palavra diz que uma viúva chegou e depositou tudo o que ela tinha, ou seja, ela só tinha 2 moedas. E sabemos muito bem que naquela época, uma pessoa que ficasse viúva, uma mulher que ficasse viúva, ela ficaria o quê? Desamparada, né? Não existia pensão, né? Pensionista que fica lá aposentado do marido lá para, né, para poder sobreviver com os filhos. Não existia isso. Então elas ficavam como se fossem abandonadas, né? Mas a palavra diz que essa viúva tinha 2 moedas, 2 únicas moedas. Vamos se dizer que antes desse homem morrer, deixou ela com alguma coisa guardada em casa. Vamos se dizer, vamos pensar assim. E ela ainda restava esse trocado na casa dela. E ela foi lá no templo ofertar ao Senhor aquilo ali, né? Acredito eu que quando ela ofertou aquilo ali, ela entregou toda a sua vida a partir daquele momento de viuvez ali, né? Porque quando a gente oferta, tem uma parte da missa onde é o momento da oferta. É aquele momento que passa, né? As menininhas com cestinho para você colocar um valor, qualquer valor, né? E aquele momento ali é um momento de você contribuir, sim, com a igreja. Mas é um momento de você se concentrar no altar.
E ali você pedir, entregar e ofertar tudo que está no teu coração. É um momento único aonde você entrega tudo, porque é um momento que os anjos vêm até você. Se você estiver verdadeiramente vivenciando a missa, os anjos descem do céu e vêm buscar o teu pedido e leva para Deus, né? Então, acredito eu que ela foi lá e ofertou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha em mãos e tudo que ela tinha no coração. E a palavra diz que Jesus se encantou com aquilo, né? Jesus estava de longe, Jesus não viu quanto ela depositou, mas Jesus sabia, porque ele era Deus. Ele sabia quanto ela tinha. Ele sabia da situação financeira dela. Ele sabia que ela era uma viúva, né? Então, ela foi com todo o amor depositar aquelas moedas, as únicas que ela tinha, na certeza de que o dia de amanhã a Deus pertence. O dia de amanhã ele vai repor o alimento que eu preciso hoje. Mas hoje eu estou com esse dinheiro, eu vou depositar, né? Tirando para a nossa vida, né? Qual a lição que Jesus vem nos trazer hoje? A palavra ela fala de dízimo, de dinheiro, vamos dizer assim, de oferta. Mas a palavra vem nos ensinar, Jesus vem nos mostrar que a gente não pode dar a Ele as migalhas que sobram de nós, da nossa vida. A palavra diz que Jesus observava e Jesus via que aquelas pessoas estavam depositando o que sobrou. Sobrou essa moeda, eu vou depositar. Se não tivesse sobrado, talvez eles não estariam ali. E Jesus não estava satisfeito com aquela oferta deles. Mas algo encantou o coração de Deus, que foi a viúva. Por quê? Porque ela foi ofertar com amor. Ela foi ofertar tudo que ela tinha. Então, trazendo para a nossa vida, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, a gente oferta a Jesus as migalhas que a gente tem. A gente pode se encaixar nessas primeiras pessoas que estavam levando a sua oferta lá, o que sobrou. Mas trazendo para a nossa vida, não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Trazendo para a nossa vida é a atenção que a gente não tem com as coisas de Deus. A gente só dá para Deus as migalhas que a gente tem. É mais ou menos assim. Eu não tenho tempo de ir à igreja. Não tenho tempo. Vou ver aqui, viu, Senhor? Se eu tiver um tempinho, no final do dia eu vou. Mas aí aparece uma coisa aqui, aparece uma coisa ali, eu vou fazendo. Chega o final do dia, eu não vou à missa. Não deu, viu, Senhor? Não deu porque eu precisei fazer o serviço de casa daqui, dali, daqui. Então, se tivesse sobrado as migalhas, eu iria. Mas não sobrou tempo, então eu não vou, né? Eu não vou. Mas aquela viúva, ela fez diferente. Era como se aquela viúva dissesse: eu tenho esse serviço aqui para fazer, eu tenho esse, eu tenho esse compromisso aqui. Mas eu vou à igreja. Primeiro eu vou à igreja. Quando eu chegar, eu faço. Se não der tempo executar todo o serviço, eu faço amanhã. Porque eu preciso do meu Deus. É como se ela falasse dessa forma, trazendo para a nossa vida, para o nosso entendimento. Eu preciso do meu Deus, eu preciso primeiro dele. Depois eu faço o resto das coisas. Então Jesus vem nos ensinar a darmos a ele tudo o que nós temos. Que não é muita coisa, não temos muita coisa para oferecer a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus ele morreu na cruz por nós, derramando todo o seu sangue. Então ele nos deu tudo o que ele tinha, até a sua última gota de sangue. Por quê? Porque sabemos que nos últimos momentos, quando os soldados enfiam a lança no seu lado esquerdo, o que é que sai? Sai água, não sai mais sangue, porque não tinha mais sangue para sair. Não tinha mais sangue. Então,
Ele nos deu tudo. Por que é que nós damos a Ele só as migalhas? Por que é que a gente só vai à igreja se der tempo? Por que é que a gente, né, só faz as coisas de Deus se der tempo? A gente pode dividir aqui em 2 etapas isso aqui. Quando eu trabalho, por exemplo, eu trabalho na igreja, eu tenho um ministério na igreja, eu não posso dar as migalhas que me sobram para Jesus. Eu tenho que dar tudo o que eu tenho de bom para Jesus. Então, eu tenho que dar toda a minha atenção, né? Se é um ministério de pregação, eu tenho que me dedicar. Aquele momento ali que eu estou pregando a palavra de Deus para as pessoas, eu tenho que me dedicar espiritualmente, totalmente, para aquilo ali. Se eu estou no ministério de músicas, eu tenho que me dedicar àquilo ali. Com amor, não com pressão. Me ligam, não posso, estou lavando roupa, não posso ir cantar. Se me ligam fora de hora, é para deixar a roupa, é para deixar o que tem e ir. Por quê? Porque é um compromisso com Deus. Devemos fazer as coisas de Deus com amor. Não é? Outro exemplo que a gente pode citar é o exemplo da oração. Quantas desculpas a gente não dá para não rezar? Senhor, me perdoe, hoje eu dormi, peguei no sono, não rezei. Senhor, hoje passou o dia todo, eu corri para lá, corri para cá, não tive tempo de fazer uma oração para ti. Agradecer o dia de hoje, né? Que ocorreu tudo bem, mesmo com os problemas, mas foram coisas que deu para resolver, porque o Senhor estava no barco. Mas me perdoa aí, mas não teve tempo de orar, não tive tempo de rezar. Senhor, meditar a palavra de Deus, não tive tempo. Precisei ir no comércio fazer feira, cheguei tarde, fiz isso, fiz aquilo, não tive tempo. Ou seja, não devemos dar as migalhas que nos sobram, porque na verdade nunca sobra. Se falar assim, vai sobrar para Jesus, não sobra. Não sobra porque a gente não está nem aí para isso, né? Não está nem aí. A gente precisa trazer para a nossa vida o exemplo da viúva. A viúva, ela tinha somente 2 moedas. Ela foi com todo o amor depositar, porque ela sabia que o amanhã Deus ia nutrir ela, porque aquelas moedas que ela tinha é para o uso dela, para comprar o alimento dela. Ela não tinha mais marido, né? E a dificuldade das viúvas era grande, né? Mas não, ela foi com amor. Veja que ela se deslocou da casa dela e foi lá e entregou. E Jesus foi tocado no coração. Então, quando a gente faz as coisas para Deus com o coração de verdade, com amor, Jesus se comove. Jesus fica feliz. Então, a gente tem essa mania de fazer isso. Não temos tempo para nada. A gente precisa ter esse tempo. A gente precisa ter o tempo de oração, de meditação da palavra de Deus. A gente precisa ir à igreja. A gente precisa, em primeiro lugar, colocar Jesus na nossa vida, né? Porque sem Ele não somos nada. Porque assim, nós sem Deus não somos nada. Mas Deus sem nós, Ele continua sendo tudo. Então quem perde somos nós. Deus, Ele não perde nada. Só quem perde somos nós. Então hoje Jesus vem nos ensinar a darmos com amor tudo aquilo que a gente tem. Tudo aquilo que a gente tem. Não adianta você fazer para aparecer, porque não vai adiantar. Ele estava observando as pessoas que chegavam com os restos, né? Sobrou essa pratinha aqui, vou botar bem ali. Se não sobrasse, ninguém chegava nem lá, né? Mas aquela viúva, ela se deslocou da sua casa, ela foi lá no templo, ela foi lá e depositou a sua oferta. As únicas que ela tinha. Então, a gente tem que depositar para Deus tudo aquilo que a gente tem. Tudo que a gente tem. Ou seja, se a gente não tiver nada, a gente tem que depositar o nosso nada. Nunca deposite
as migalhas, o que sobram. Se sobrar um tempinho, eu vou. Né? Se sobrar um tempinho, Senhor, eu vou. Perdoa aí, viu? Vá perdoando aí, porque se sobrar um tempo é que eu vou. Você sabe que eu sou uma pessoa muito compromissada. Né? Então, assim, o Senhor pode esperar. Não, Ele não pode esperar. Ele não pode esperar. Ele quer que a gente mude hoje. Ele quer que a gente mude agora. Então, é mais ou menos sobre isso que a palavra de Deus hoje falar. Tá certo? Um cheiro no coração de vocês. Uma boa semana para vocês. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.